Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa do nosso módulo de sintaxe. E hoje nós falaremos sobre os verbos transitivos e objetos, que são os complementos desses verbos. Primeiramente, nós precisamos relembrar que o verbo transitivo é um verbo de ação. O verbo intransitivo é aquele que não possui a necessidade de um complemento. E o verbo transitivo não tem sentido completo. Lembrem-se sempre disso. Ele não tem sentido completo. Ele não transita, tá? Para transitar, ele precisa de complemento. Sendo assim, o verbo transitivo não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete. Ele pode ser direto, indireto ou, ao mesmo tempo, direto e indireto. O que é que vai dizer se esse meu verbo é um verbo transitivo direto, que é o famoso VTD, um verbo transitivo indireto, que é o famoso VTI, ou verbo transitivo direto e indireto, que é o famoso VTDI? É a necessidade ou não do uso da preposição nos seus objetos. Vamos lá. Exemplos, primeiramente, para a gente entender o que é o verbo transitivo. Aquele verbo que não transita sozinho e precisa de complemento. Entregaram o bolo. Ele vai transitar até o seu complemento. Lembram disso? O meu verbo aqui é entregaram. Sempre para a gente saber qual é o tipo de complemento, a gente precisa fazer algumas indagações ao verbo. Quem entrega, entrega algo, certo? Entregaram o bolo. Entregaram o quê? O bolo. Esse meu verbo não tem sentido completo. Ele precisa de um complemento, que é o bolo. Se eu chegar à casa de alguém e disser assim, entregaram. Entregaram o quê? Entregaram o bolo, a pizza, a correspondência. Eu preciso ter algo que diga o que entregaram ali, senão não tem sentido. Mais um exemplo. Vendo bolsas. Se eu chegar assim do nada, vendo. Primeiro que já gera uma ambiguidade, né? Porque pode ser o verbo ver ou o verbo vender, né? Vendo, de observar, de ver, ou vendo, de vender. Quem vende, vende algo. Nesse caso, vende o quê? Bolsas. Sendo assim, o meu verbo, ele precisa de complemento. E o seu complemento seria o bolsas aí. O complemento seria bolsas. O meu verbo transitivo pode ser de 3 tipos. E nós veremos o primeiro deles agora, que é o verbo transitivo direto. Primeiramente, pensem comigo. O que é uma coisa direta? É uma coisa que não tem interrupção, certo? Que vai de um ponto, ao outro, sem interrupção. O verbo transitivo direto é o verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento. Já deixamos isso claro nos exemplos anteriores, que o meu verbo precisa de um complemento. Geralmente, esse complemento, geralmente é quase que uma regra, tá? Sem preposição, porque existem alguns tipos em que a preposição, ela pode ser optativa, estilística, mas a regra é que o verbo transitivo direto não seja introduzido, não seja complementado, na verdade, por um complemento que tenha preposição. Então, ele é introduzido aí por um complemento que não tem preposição. Um complemento sem preposição. Esse complemento que não tem preposição é chamado de objeto direto. Sempre que nós falarmos em complemento verbal, complemento do verbo, nós falaremos em objeto. E esse objeto pode ser direto ou indireto. O objeto direto é aquele que vai de um ponto a outro sem interrupção, sem, portanto, preposição. A preposição seria, nesse caso aí, essa pausa, esse corte, ok?
Então, o meu verbo transitivo direto, ele terá como complemento o objeto direto, que é aquele que dá o sentido do verbo sem o uso de preposição. Exemplos. A mesa 3 pediu a carne bem passada. Vamos fazer a análise dessa oração. Meu verbo é pedir. Quem pediu a carne bem passada? Aqui eu tenho o meu sujeito, a mesa 3. Eu faço o corte aqui do sujeito para o predicado. Aqui o sujeito é a mesa 3. O meu predicado é pediu a carne bem passada. Se eu dissesse só, a mesa 3 pediu. Pediu o quê? Meu verbo precisa de complemento. Ele não é intransitivo, ele é transitivo. Quem pede, pede algo. Pede alguma coisa. Tem preposição? Algo ou alguma é preposição? Não. Então, o meu objeto vai ser um objeto direto. Completará o sentido do meu verbo, que, portanto, será verbo transitivo direto. Vejamos. Quem pede, pede algo. Pediu o quê? A carne. A carne, portanto, é o meu objeto direto. Esse a aqui não é um a de preposição, é um a apenas de artigo, que está fazendo o quê? Determinando a palavra carne. Terminei a análise. Se do nada, aleatoriamente, eu disser assim, terminei. Tem sentido completo? Não tem. Portanto, é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. E aí, ó, quem termina, termina algo. Terminou o quê? A análise. Esse a aqui é um a de artigo, não é um a de preposição. Dessa forma, portanto, analisando essa oração, terminei a análise. O meu sujeito é um sujeito desinicial. Quem terminou a análise? Eu. Eu terminei a análise. Isso tudo aqui é só predicado. A gente não tem sujeito presente aqui nessa oração. Meu sujeito está desinicial. Foi indicado pela desinência verbal, terminei. Quem termina, termina algo. No caso, a análise, a não é preposição, é artigo. Portanto, o meu objeto é um objeto direto, a análise. E o meu verbo é um verbo transitivo direto, porque foi de um ponto a outro sem o uso da preposição. O verbo transitivo indireto, como eu já falei, né, em outros momentos, indireto. Analisem sempre aqui os morfemas da palavra. Indireto é aquilo, que não é direto. Vou dar um exemplo aqui com essa garrafa. A garrafa está aqui. Eu preciso chegar de um ponto ao outro. Se a garrafa estiver no meio, ela será a interrupção. Nesse caso aqui, eu vou dizer que a minha garrafa será a minha preposição. O meu verbo transitivo está aqui. Eu preciso chegar ao meu objeto, mas eu tenho a garrafa no meio. A garrafa é minha preposição. Logo, esse percurso é um percurso indireto. A mesma coisa acontece com o verbo transitivo indireto. Para chegar ao objeto, ele tem a garrafa no meio, que é a preposição. Lembrando, né, nós já falamos sobre preposições essenciais, que são aquelas que sempre são preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Muito útil a musiquinha da preposição, hein? Continuando, então, o meu verbo transitivo indireto é aquele que necessita de um complemento que tem preposição. O verbo transitivo indireto, portanto, é um verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento acompanhado de preposição. Vejam que é necessária a preposição, uma preposição obrigatória. O complemento desse tipo de verbo é chamado de objeto indireto. Indireto porque ele tem, ó, lembrem-se, a preposição no meio. Exemplos. Não acredito no que ele diz. Vamos ver aqui a transitividade verbal. Quem não acredita em alguma coisa. Ué, professora, mas cadê o em aqui? Olha a mágica acontecendo. No. Lembram-se que o no é em mais o?
Esse em aqui é o em de preposição, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em. Esse em aqui é um em de preposição e o é um o de artigo. Isso pode acontecer, por exemplo, com na, com de, que seria do aí, de de preposição mais o de artigo. Portanto, eu tenho sim preposição, a preposição em. Não acredito. Quem acredita, acredita em algo. Não acredita em quê? No que ele diz. Sendo assim, o meu objeto é um objeto indireto, porque ele é iniciado por preposição. Podemos ir com você? Vamos analisar essa oração. Podemos quem? Nós. Então, vejam que aqui o meu sujeito é um sujeito desinencial. Eu consigo saber quem é por conta, né, da desinência do os, aqui no meu verbo podemos. Porém, podemos ir com você é somente predicado. A gente não tem o sujeito explícito aí. Quem pode, pode algo. Quem pode, pode ir com alguém. Podemos ir, olha a nossa locução aqui, com você. O com é a preposição, lembre-se da musiquinha? A, ante, após, até, com, contra, com. O com é preposição. Com quem? Com você. Portanto, aqui a gente tem o objeto indireto. O verbo transitivo direto e indireto, ao mesmo tempo, recebe dois objetos. Um objeto que precisa de preposição e outro que não precisa de preposição. Ao mesmo tempo, ele tem essa dupla transitividade. O verbo transitivo direto e indireto, também chamado de bitransitivo, nós lembramos que é dois, né? Ele tem uma dupla transitividade aí. É o verbo que não tem sentido completo e que precisa de objeto direto e indireto. Ele necessita, ao mesmo tempo, de objeto direto e objeto indireto. Ele precisa receber esses dois complementos para ter seu sentido completo. Vamos lá. O objeto direto e indireto completa o verbo com a informação sobre o que, a quem. Exemplos. Enviei os postais aos clientes. Vamos analisar primeiramente essa oração aqui. Quem enviei, gente? É até engraçado perguntar, mas quem enviei? Eu. Portanto, o meu sujeito oculto, né, desinicial aí, é eu. O meu predicado é todo esse aqui. Enviei os postais aos clientes. Quem envia, envia algo a alguém. Quem envia, envia algo a alguém. Vejam que algo não pede preposição. Quando eu digo a alguém, eu tenho esse a de preposição sendo solicitado aí. Dessa forma, enviei os postais aos clientes. Enviei o quê? Algo. Os postais. Os é o meu objeto direto, porque ele não pede preposição. Agora, enviei os postais a quem? Aos clientes. Aos tem preposição. Lembra da regrinha anterior? Aos é a de preposição, mais os de artigo definido masculino os. Sendo assim, o meu objeto indireto é aos clientes, porque tem o quê? A minha preposição a. Vejam, portanto, que esse verbo é um verbo bitransitivo, porque ele pede um objeto direto, que é os postais, e um objeto indireto, que é aos clientes, iniciado aqui pela preposição a. Expus minhas dificuldades ao professor. A mesma coisa, gente. Quem expus? Eu. O meu verbo aí está mostrando que o meu sujeito é um sujeito desinencial, ele não está presente na oração, mesmo que sendo determinável. Isso tudo aqui é o predicado. Expus minhas dificuldades ao professor. Quem expus? Eu. Aqui, quem expõe, expõe algo a alguém. Vejam, portanto, que algo, objeto direto, não pede preposição. A alguém.
Esse A aí é um A de preposição, ele é solicitado. Então, é o A de preposição que mostra a introdução do objeto indireto, ok? Então, quem expõe, expõe algo a alguém. Algo seria minhas dificuldades. Minhas dificuldades, portanto, é um objeto direto. Ao professor, temos aqui a preposição a, que é uma preposição, ó, a, ante, após, até, não é artigo aí. Nós temos o a de preposição mais o de artigo. Então, expus, quem expõe, expõe algo, minhas dificuldades, a alguém, a quem, ao professor. O a é de preposição, como vocês podem perceber. Portanto, o que eu tenho aqui? Preposição mais artigo. Pedir objeto direto, que é as minhas dificuldades, e objeto indireto, que é ao professor. Se ao mesmo tempo o meu verbo pede objeto direto e indireto, ele é bitransitivo. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Gente, essa matéria, ela não é difícil, ela é bem tranquila, desde que você entenda os fundamentos básicos, desde que você entenda que o verbo transitivo é aquele que transita, aquele que precisa de um complemento, ele transita até o seu complemento, que é chamado de objeto. Se esse objeto ele é introduzido por preposição, ele é um objeto indireto, porque ele tem um obstáculo. Se esse objeto não tem uma preposição, ele vai direto ao ponto, então ele é um objeto direto. E quando o meu verbo precisa ao mesmo tempo de um objeto direto e um objeto indireto, ele é bitransitivo. Espero que vocês tenham compreendido esses conceitos super importantes. Desejo a todos um ótimo estudo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!